Shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também ativar todas as notificações para você receber o aviso quando entra um vídeo novo. Vamos ler 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui o apóstolo João está falando do seu assunto predileto, amor, mas nem sempre foi assim. João, quando você pensa, quem é o apóstolo João? O apóstolo do amor. Mas teve um momento que o Senhor o chamou de filho do trovão, porque ele fazia muito barulho. Ele era uma pessoa implacável. Ele não gostava de samaritanos. O apóstolo do amor não sabia amar. Ele aprendeu a amar. Ele aprendeu olhando para a fonte de amor que é Jesus. Você leu? Você viu. O amor procede de Deus. Deus é amor. Então, se eu bebo dessa fonte, eu tenho que amar. Mas aí você diz, eu vou para a igreja, eu faço tantas coisas, mas eu não consigo amar aquele irmão. Eu não consigo amar as pessoas. Então, você não conhece Deus. Porque Deus nos desafia a amarmos pessoas difíceis. Amar as pessoas fáceis, isso não tem dificuldade nenhuma. Mas amar pessoas difíceis implica em perdoar, relevar. Eu não estou falando de intimidade. Tem pessoas que realmente elas não querem mudar, então fica difícil você confiar. Eu estou falando de perdoar. Eu estou falando de caminhar sem o peso da mágoa, porque isso é importante. E que a dor não te deforme. Quanto a isso, precisamos pensar em uma pessoa que se chama José do Egito. Ele teve muitos motivos para desacreditar do amor. Afinal de contas, as pessoas que eram responsáveis por cuidar dele, ainda mais que ele era órfão de mãe, ele precisava do apoio dos irmãos, ele precisava do apoio de toda a sua família. No entanto, seus irmãos tinham inveja dele e você sabe qual foi a história. Eles planejaram a destruição de José. Eles colocaram José numa cisterna, ouviram os gritos de José e ficaram totalmente, nada sensíveis, totalmente frios diante daquele grito de socorro. E é pior, eles ainda mentiram. Foi abandono em cima de abandono, mentiram para o pai, pegaram uma roupa, rasgaram, mancharam com sangue de animal, dizendo que que essa roupa era de José e José tinha morrido. Então foi injustiça em cima de justiça, abandono em cima de abandono. E José poderia ter ficado marcado por essa decepção. Não era uma pessoa só, eram todos os seus irmãos. Ele conviveu muito tempo com essa dor, mas José, ele escolheu o caminho do amor. Porque senão ele se tornaria uma pessoa endurecida, violenta, amarga, frio. Ele queria viver o plano perfeito de Deus na vida dele. Portanto, quando eu olho para as pessoas, eu vejo, elas falharam comigo, mas eu também falho com outras pessoas, você se coloca no mesmo nível. Porque quando você se coloca superior, não, essa pessoa falhou comigo, e você nunca falha com ninguém, você também precisa de perdão. Mas a situação em que José nos ensina, em que realmente é necessário nascer de Deus e conhecer a Deus para exercitar esse nível de amor. Senão você não consegue. Olha o que José fez. Você sabe que ele ficou durante muitos anos no Egito e, conforme os anos passaram, uma tragédia aconteceu. A tragédia de que havia uma fome nacional. Não era a fome só no Egito, era internacional também, mas era também na Terra Prometida. E quando os seus irmãos chegaram em busca de alimento, José teve a oportunidade de uma vingança. Ele teve a oportunidade de destruir os irmãos, mas ele se revela. E eu gostaria de ler essa passagem porque nos ensina muitas coisas. E então, em Gênesis
45, no versículo 1, então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eu vou ler até aqui, porque são muitas coisas. José, como eu disse, ele poderia exercer vingança, mas ele pediu para os egípcios saírem e ele ficou sozinho com os irmãos. Quando ele ficou sozinho com os irmãos, ele não disse, ele não fez um sermão: olha o que vocês fizeram, vocês me deixaram, me abandonaram. Não, ele falou: olha, tudo bem, eu estou perdoando vocês. Eu tenho amor no meu coração, eu tenho perdão no meu coração, nós somos família. Você acha que isso foi fácil? É difícil, mas a recompensa é muito grande, porque José, ele foi curado naquele momento, porque José abençoou aqueles que se comportaram um dia como seus inimigos. E quando você toma esta atitude, o céu aplaude, Deus sorri, e Deus deve comentar, inclusive, com os seus anjos: olha, é a cara do papai, está fazendo o que eu ensinei, está fazendo o que ele viu e que aprendeu comigo, que é o perdão. E acontece que José, ele falou uma palavra que poucas pessoas fazem. Ele disse para aqueles que o feriram: se aproximem de mim. A gente quer distância de pessoas que nos feriram, mas ele provou que é possível alguém ser restaurado pela força do amor. E então, quando os irmãos se aproximaram, algo mais impactante aconteceu. E eu quero ler o último versículo para você. E está falando aqui no versículo 14: e lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Primeiro, você vê que é um processo, o perdão, não é? Primeiro, ele desistiu da vingança. Depois, ele falou para aqueles que o magoaram: venham para perto de mim. E em terceira e última etapa, ele abraçou aqueles que o abandonaram. Ele abraçou aqueles que o feriram profundamente. E ali houve pranto, choro. Os seus irmãos se assustaram. Sabe por quê? Porque o mundo não está acostumado com um nível de amor como esse. Mas é isso que Deus nos ensinou. Se nós quisermos amar, se nós queremos ser curados, se nós queremos crescer, é necessário renunciar ao orgulho, renunciar à nossa justiça própria. Amar como Deus amou. Esse é o nosso desafio. Eu sei que você gostaria que o devocional falasse de outra coisa. Não, de perdão não, isso é tão difícil para mim. Mas você pode fazer hoje. Você pode tomar uma atitude de fé. Você vai falar em oração: Senhor, eu aproximo essa pessoa de mim e eu quero liberar esta pessoa. Eu não quero carregar esse peso morto no meu coração. Eu desisto da vingança, eu desisto do ódio, eu desisto da mágoa. E você vai ver, você vai ser curado fisicamente, você vai ser curado emocionalmente e espiritualmente. O céu se abre. Você vai receber bênçãos que estavam retidas e que você nem entende. Por que é que estavam retidas? Estavam retidas pela força do ódio, pela força da mágoa, pela força do ressentimento. As emoções, elas têm força, tanto para te destruir como para te reconstruir. O perdão é uma força liberada do céu para você reconstruir. Você tem emoções sofisticadas, a imagem e semelhança de Deus. Essa capacidade, se você não está conseguindo perdoar sozinho, pede para o Senhor: Senhor, me dá essa capacidade de perdoar, porque eu não quero carregar ninguém. José só pôde permanecer no trono porque ele tinha um coração leve.
e abençoado. As bênçãos de Deus, de Deuteronômio 28, alcançaram a vida de José, porque ele não tinha pendências, ele não tinha dívida. Imagina, Jesus nos ensinou, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, antes de orar, resolva com ele. Por quê? Porque senão os céus vão estar fechados. Você fala, não, mas você não tem noção o tamanho da ferida e como isso é difícil. Faça em oração primeiro, libere essa pessoa. E eu tenho certeza, porque o amor de José não ficou enterrado lá no poço. O amor de José floresceu quando ele poderia simplesmente abortar o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus era a restauração familiar. Não era só a prosperidade financeira de José, era a restauração familiar. O plano perfeito de Deus era o amadurecimento de José. E por isso, José, ele pôde desfrutar de todas as bênçãos com maturidade. Agora chegou a hora de você perdoar, mas também chegou a hora dos céus se abrirem sobre a sua vida e tudo aquilo que está retido ser liberado. Vamos orar juntos? Escreva aqui nos comentários seu pedido de oração, porque nós vamos chegar ao trono de Deus e liberar tudo que é necessário liberar. Senhor, o perdão não é fácil, mas nós queremos agora juntos, Senhor, orarmos. E em nome de Jesus, que o Senhor possa dar o batismo de amor no coração de cada pessoa. Ajude aqueles que estão com dificuldade nesse momento de perdoar, mas que possam liberar agora esta pessoa ou estas pessoas para que os céus sejam abertos e para que ele fique leve em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, que a amargura tome conta do coração. Em nome de Jesus, que possamos abraçar mesmo quem nos feriu, não porque somos fortes, mas porque temos a Tua graça, porque nascemos de Ti e porque somos, Senhor, a imagem e semelhança do Deus que é amor. Senhor, e tudo aquilo que está retido, seja liberado agora, seja liberada toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que a força do amor prevaleça, que a força da mágoa seja quebrada e que os céus estejam abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixe o seu like, compartilhe com muitos.